Olá, galerinha, boa noite. A gente hoje vai falar sobre o reino Fungi, tá? A gente vai dar uma introdução sobre ele com a parte teórica. Então, para a gente começar, tem uma curiosidade sobre esse reino, tá? Ele é considerado o maior ser vivo do mundo, né? Com aproximadamente 9,6 quilômetros quadrados. E ele tá lá na Austrália, tá? Esse fungo. Então, ele é considerado o maior fungo, o maior ser vivo do mundo, né? Outra coisa também é que, quanto ao estudo dos fungos, a gente tem um nome para isso. A gente trata de micologia, que é o estudo dos fungos, tá? A gente tem como exemplo os cogumelos, os bolores, as leveduras e até aqueles, eu não sei se vocês já puderam observar, que ficam em troncos de árvores apodrecidos. Então aquele ali a gente chama de orelha de pau, porque ele fica mesmo aderida num tronco de árvore em decomposição. Outra coisa também é que esses fungos, eles vivem em ambiente úmido, então eles preferem muito esse ambiente, tá? Justamente e que tenha alguns organismos, porque como a gente vai ver, eles são heterotróficos, então eles não produzem o seu próprio alimento. Só para a gente ter um comparativo, esse grupo antes eles queriam incluir no grupo das plantas, porque achavam que parecia muito, né? E deveria se encaixar nas plantas. Mas não, justamente eles são mais próximos evolutivamente dos seres humanos do que mesmo das plantas. E a gente vai depois saber por quê, tá? Tá, algumas características são multicelulares ou pluricelulares, quanto ao tipo celular. São eucariontes também, tá? Então, as células se parecem muito com as nossas. Então, eles são heterotróficos, tá? Por absorção. Então, eles não precisam de luz solar para manter ou produzir o seu próprio alimento. As células estão intimamente ligadas, formando hifas. A gente vai ver que a gente tem várias estruturas de hifas. E essas hifas, elas têm a sua classificação, que elas podem ser septadas ou cenocíticas, tá? A gente vai ver a diferença entre elas. Eles são predominantemente terrestres, tá? E gostam principalmente de lugares úmidos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Aí a gente, só antes da gente entrar aqui, a gente tem que entender algumas derivações, tá? Então, quando eu digo que eles são heterotróficos, sapróbios, né, que é outra derivação que a gente utiliza, a gente está dizendo que ele é um decompositor, tá? Então, ele está decompondo a matéria orgânica. Mas ele também pode ser classificado como parasita. A gente encontra muitas plantas que são atingidas pelos fungos, que causam bastante patologia, que matam as plantas, que causam uma baixa econômica com relação à agricultura. E a gente também tem os parasitas que causam patologias humanas, como a frieira, por exemplo. Então, a frieira é causada por ali estar um ambiente úmido, você sai do banho e não enxuga os pés e calça o sapato, então você acaba deixando aquele ambiente muito úmido, que é propício para esses esporos, e ali eles acabam achando um ambiente propício e libera esses esporos, e ali se fixa e começa, tá propício, vou me reproduzir. Tá,
Aqui a gente tem a estrutura do corpo do fungo, tá? Aqui a gente tem o micelo vegetativo, tá? Que é o micelo vegetativo que vai formar aqui o que a gente tá vendo de hifas, tá? Então, esse micelo vegetativo, ele vai funcionar principalmente para absorção de nutrientes, tá? E a gente tem o micelo, tá, reprodutor, que vai servir para a reprodução do fungo. Então, aqui a gente tem o corpo de frutificação, que é o que vai crescer para formar o piléu, que a gente chama, que é esse chapéuzinho, pode ser chamado também de chapéuzinho. E aqui, na parte interna desse chapéu, a gente tem os esporos, tá? Esses esporos, eles vão ser utilizados para reprodução, tá? Para germinação, para formação de mais micelos junto com as hifas, que são essas estruturas aqui. E é aqui que vai desenvolver um novo fungo. Aqui a gente tem um cogumelo maduro, o piléu, que a gente chama de chapéu, essas partezinhas que a gente chama, que tá circular, pequenas bolinhas, a gente chama de escales, guelras, tá? A parte aqui de baixo do chapéu, anel, estipe ou haste, que é a parte do corpo, a volva, que é essa parte que liga, que fixa o cogumelo à superfície, pode ser um tronco de uma árvore ou até mesmo ao solo, tá? Estando maduro, ele vai liberar os esporos e a gente tem a germinação desses esporos, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de micelo. Os micelos vão formar as hifas, tá? E esse micelo, ele libera essas hifas justamente até para a alimentação desses para a nutrição desses cogumelos. Então, as hifas, elas formam um conjunto de micelos, que são pequenas estruturas, tá? E aí, as hifas, elas são divididas em duas, então anotem aí no caderno de vocês, tá? As hifas, elas podem ser septadas, que possuem septos, né? E acenocíticas, que são aquelas que não possuem septas, tá? Então, elas são lisas. Aqui a gente tem algumas outras características, que quanto à digestão extracelular, tá? Então, esses fungos, eles fazem essa digestão extracelular fora da célula, como eles são decompositores. Eles precisam decompor primeiro essa matéria orgânica, e isso a gente chama, um bifu, tá? Vocês precisam anotar isso. Então, quando eu falo que essa digestão é extracelular, eu estou dizendo também que essa digestão é extracorpórea, tá? É fora da célula. E aí, o que acontece? Vamos supor alguma coisa aqui. Eu tenho uma laranja, essa laranja começa a criar fungos na parte externa. Ali, a gente vai ter a liberação dessas hifas, tá? Lá no micelo vegetativo, e aí a gente libera essas hifas que vão ser lançadas, e essas hifas, elas têm a capacidade de digerir alguns nutrientes. Depois que ela faz essa digestão, ela absorve esses nutrientes e vai liberar para todo o corpo do fungo esse nutriente já degradado, tá? Então, é uma forma de digestão que a gente chama extracorpórea. Então, anotem isso daí, tá? A espécie
Saccharomyces cerevisiae realizam fermentação alcoólica. Então, a gente vai ter espécies que vão fazer a fermentação, outras vão ser utilizadas como fermento para a fabricação de queijos exóticos, que são aqueles queijos que contêm fungos, tá? Então, eles também possuem uma parede celular, isso aí vocês também precisam anotar, que é uma característica dos fungos. E essa parede celular, ela é muito parecida com a dos artrópodes, tá? Dos insetos. Lembram que é um corpo do animal, a parede celular é formada por quitina, tá? Então, os insetos, eles têm um exoesqueleto quitinoso. Quitina é um polissacarídeo, tá? É um carboidrato muito grande. E por isso que os fungos, eles se parecem muito com a gente, evolutivamente, com os seres humanos, justamente por conta que eles também armazenam como substância energética o glicogênico. Então, o glicogênio também é armazenado como reserva. E nós armazenamos, aí a gente já falou um pouco, glicogênio, né? As hifas, né, os com fungos relação se à nutrição, evolutivamente, elas absorvem mais de nós do que das plantas, justamente pelo armazenamento de glicogênio. Então, aqui na parte inferior a gente tem as hifas. Toda essa parte é o micelo, tá? Então, é o micelo vegetativo. E a gente tem aqui o corpo frutífero, tá? Então, é a parte que fica exposta, né, do fungo. A respiração, gente, ela pode ser tanto aeróbica, tá? Ou anaeróbica facultativa. Então, se não tiver oxigênio, tanto faz para o fungo. Ele consegue sobreviver mesmo assim, tá? A excreção é feita por difusão direta entre resíduos, tá? Então, ele vai excretar, né, pela difusão. Então, a gente lembra um pouco lá do revisional, o processo de difusão. Então, assim, gente, só antes da gente entrar nos filos, tá? Tem uma informação com relação aos poros, tá? Os esporos, que vocês precisam saber e anotem isso daí. Quando eles fazem reprodução sexuada, eles entram em meiose, então as células fazem meiose. Quando esses esporos, eles fazem reprodução assexuada, essas células, elas entram em mitoses. Um bizu, quem vai fazer, no caso de reprodução no sexuado, a gente vai ter o tipo de reprodução com relação à meiose zigótica, tá? Então, é o zigoto que vai sofrer a meiose nos casos de reprodução sexuada. A gente tem aqui quanto aos grupos, tá? Aos filos. Chytriomycota, a maioria são aquáticos, né? Então eles vivem em ambientes que contenham água. São unicelulares ou pluricelulares, então dentro desse grupo a gente vai ter essas duas classificações quanto às células. Vão possuir flagelo, então as células flageladas para conseguir se movimentar. Eles vão fazer alternância de geração, então geralmente ele pode sair de uma célula haploide para uma célula diploide e assim sucessivamente. Então, em certo período de reprodução, eles fazem meiose, depois eles fazem mitose. Então, é o que a gente chama de alternância de geração.
São saprófitos ou parasitas, né? Então, são decompositores e parasitam outros animais. Aí a gente tem os Batracatridium destrobatides, que causam a extinção de anfíbios. Então, eles causam a morte desses anfíbios. Então, em certos locais, devido a essa espécie de fungo, ela causa em vários locais a extinção e a morte de anfíbios. Então, eles podem ser usados, os fungos também, como controle biológico, onde eu controlo certas populações parasitas, digamos. Tem uma espécie de fungo que, se eu aplicar em uma barata, por exemplo, e soltar ela numa colônia lá onde tem várias outras baratas, as outras vão matar aquela barata que está contaminada com fungo. Eles justamente pela não corpo de frutificação daquela população. Então, eles geralmente são aqueles que atacam frutas, pão. Então, é aqueles que você vê quando o pão está em um ambiente úmido e está ali há muito tempo. E eles não formam, o que a gente já falou, o corpo de frutificação, né? Os saprófitos, eles podem ser parasitas ou mutualistas. Então, eles vivem em mutualismo com outras espécies, ou que ambos podem se beneficiar. Aqui a gente tem exemplo, do que a gente estava falando sobre as hifas, que as hifas elas podem ser septadas e as hifas cenocíticas, tá? Vocês vejam a diferença, que a gente tem a separação dessas hifas como fossem segmentos, por isso septadas. E aqui não, a gente vê que as cenocíticas elas ficam sem segmentação. Predominantemente nesse grupo, eles vivem em ambientes terrestres, tá? Os tipos de hifas são cenocíticas e eles são parasitas e também fazem mutualismo nas raízes das plantas, tá? Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. A gente tem como exemplo, eles vão atacar especificamente as raízes dessas plantas. Que dá aquele sabor exótico também para queijos. Então, tem queijos que são fabricados que contêm certos tipos de fungos para que dê um sabor diferenciado, tá? São comestíveis, tá? Uma importância enorme quanto a esse filo é a questão de antibióticos, tá? Esse reino, ele é muito importante porque a penicilina é retirada de um fungo, tá? Então, olha a importância desse reino para as doenças causadas por bactérias. Então, antes você não tinha esses medicamentos, como a penicilina, e aí você não tinha como tratar muitas doenças, como tuberculose e várias outras que a gente utiliza a penicilina como tratamento. Esse grupo também produz alcaloide tóxico, tá? Que é denominado ergotamina. Então, alguns desses fungos eles têm efeitos alucinógenos. Então, eles eram também utilizados para fabricação de drogas, que causam várias alucinações, que deixam você malucão, tá? E o filo Basidiomycota, tá? São os mais familiares, tá? São comestíveis, como champignon, cogumelo, aquele que você compra para comer no estrogonofe, ou fazer aquele macarrão com cogumelo. Então, a gente utiliza muito esse grupo, ele é comestível. Mas dentro desse grupo, a gente vai ter alguns venenosos ou alucinógenos, tá? Que vão causar
alucinações, que nem a gente já viu. E eles possuem as hifas do tipo septadas, tá? Então, vale ressaltar, é por isso que eu coloquei em cada grupo a diferença das septas. Aí a gente tem dentro desse grupo os links, tá? Eles fazem mutualismo com fungos e algas. E também pode acontecer da gente ter o mutualismo entre fungos e cianobactérias, tá? Então, os links, eles fazem reprodução assexuada. E tá, então esses organismos também são pioneiros enquanto à sucessão no caso de bioindicadores. Então, eles são bioindicadores de ambientes. Então, eles também são importantes com relação a isso. Essas hifas, elas penetram nas raízes das plantas e aí elas acabam causando, né? Dando e causando um certo benefício para as plantas, né? Então, o que o fungo ganha com esse benefício, né? Ele ganha vitamina e açúcar, que é produzido pela planta. E o que a planta ganha? Água, sais e proteção, tá? Então, a gente tem o beneficiamento de ambos, tá? Aqui a gente tem quanto à classificação dos fungos, que é uma tabelinha que depois vocês podem estar lendo quanto aos filos e as características principais, tá? O que vocês precisam saber de resumo. E aqui a gente tem a reprodução dos fungos, tá? Só pra gente entender, a gente tem aqui o micelo. Aí a reprodução vai ficar para a próxima aula. E a gente vai ver a reprodução, a questões das patologias causadas por esse reino e a importância ecológica, tá? E aí a gente termina essa parte que a reprodução é um pouquinho mais complicada e a gente vai abrir o zoom para ficar melhor, tá?